Então vamos lá, pessoal. Hoje é o nosso segundo encontro, né, do curso de banco de dados, MySQL. Hoje que é dia 18. Eu já deixei aberto aqui o link que a gente conversou na semana passada, né, que eu criei ele para a gente compartilhar, né, os arquivos aqui dos nossos encontros. Eu vou abrir nele aqui, olha, o planejamento do curso de banco de dados. O que a gente planejou, né? Da semana passada, que foi o nosso encontro dia 11, até ontem, dia 17, seria um período para estudar do capítulo 1 ao capítulo 4. Isso aqui é muito conceitual, tá bom? Então eu vou repassar isso aqui, esses 4 capítulos hoje. E hoje inicia já a segunda semana, que vai ser do capítulo 5 ao capítulo 6, tá? O capítulo 5 ele é muito importante por causa da modelagem de banco de dados, é o que vocês vão começar. Quem já avançou, tiver alguma dúvida, vamos passar o nosso encontro aqui até por volta das 20h30, 20h40, aí após a gente encerra a gravação, tá? Para quem não pôde participar, poder assistir lá no nosso playlist do YouTube, né? Esse playlist aqui. E eu vou tirando dúvidas, tanto dessa semana, quanto quem já está avançado aí, tiver uma dúvida mais futura aí, eu repasso com vocês também, tá? Durante o nosso encontro aqui, eu vou ir repassando esses capítulos. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem me parar aqui a qualquer momento e falar, Leandro, eu não entendi tal coisa, eu fiz aqui, não deu certo. O propósito desse encontro é tirar qualquer dúvida mesmo, tá? Eu vou deixar aberto aqui já o módulo dentro da plataforma, porque eu vou ir seguindo todos os capítulos aqui para a gente ter essa noção, né? Para me repassar tudo que vocês estão repassando aí no estudo do EAD. Deixa eu ver se tem mais algum recado que eu tinha que dar. Não, eu acho que é só isso. Ah, tá. Lá no playlist, pessoal, eu já coloquei o primeiro encontro, né? Que foi aquela apresentação da plataforma, do curso aqui do módulo. E eu já deixei esses 2 vídeos, que é para vocês se adiantarem para fazer a instalação do ou o Amperserve ou o Champ, tá? Que é o programa que faz com que você consiga utilizar o MySQL, né, o banco de dados, no seu computador. Você instalando ou o AMP ou o Champ, você já consegue usar esses programas para você subir um site na sua máquina para desenvolvimento e trabalhar com o PHP também, porque ele já vai com o Apache e o PHP. Tá? No vídeo aqui eu explico tudo. Qualquer coisa no final do encontro aqui eu demonstro, caso alguém tenha alguma dúvida quanto à instalação desses aplicativos, tá bom? Vou iniciar aqui então. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente já começa. Deixa eu colocar essa tela aqui no outro monitor. Não, tenho não, professor. Na verdade, é mais ou menos, não chega a ser uma dúvida, não. Lá na plataforma, quando eu acessei, naquele nosso primeiro encontro, não tinha nada ainda, não. Mas aí Não já tinha o que? O tem. curso não estava liberado para você? Não tinha nada assim, de atividade lá, não. Ah, mas também acho que foi no mesmo dia. É normal eles esperarem, tipo, um dia depois, ou como é que é? Não, já está liberado. Se você entrar Ah, fica liberado direto. se você entrar lá no curso, lá na plataforma, quer ver, ó, Uhum. você vai clicar aqui do lado aqui em painel, por exemplo. Você clica aqui no painel. Se você Ok. clicar aqui no xizinho, você vai ver os cursos aqui. Aqui tem um filtro. Tá vendo como eu está filtrando só os cursos que eu já encerrei? Se você Já. clicar aqui em todos, ele vai mostrar todos os cursos que você está cadastrado. Se você Ah, já fez sim. HTML, se você já fez JavaScript, fez curso de planilhas, vai estar mostrando tudo aqui. E o curso Uhum. que a gente está fazendo é esse aqui, ó. Aí eu sei. MySQL. Ah, Programação Web Curso 3. Aí ah, tá sim. escrito banco de dados. E é isso que Ah, ok. eu vou ir repassando tudo aqui, ó, com vocês agora, tá? Tá bom, obrigada. Mas é isso aqui, tá, Rosa? Aí você já pode adiantar aí, se você não fez Tá, ainda, tá bom? tá bom. Então tá ok. Vamos lá, gente. No capítulo 1, a gente fala aqui um pouco do... Ah, gente, só uma outra coisinha. Eu acho que eu não coloquei aqui no compartilhamento online. Banco de dados. Ah, coloquei.
Lá na nossa pasta do OneDrive, eu já deixei essa apostila do MySQL, tá? Já ajuda vocês a estudarem também. Acho que eu falei isso, né, no primeiro encontro. Então vamos lá, eu vou seguir por aqui, que aqui eu acho que vai ser mais intuitivo, né, até para chegar nas atividades. Primeiro, vamos falar do conceito de banco de dados. O que é um dado? O que é uma informação? É bom a gente ter esse conceito bem claro, bem definido, para a gente começar a trabalhar com esses registros. O que é dado, né? O dado, a gente fala aqui que tem uma explicação muito vasta, né, sobre o que é um dado, mas o dado é qualquer tipo de registro que a gente pode armazenar dentro dos meios, dentro de um computador, né, dos meios, não só computador, né, na verdade, mas de meios tecnológicos, digamos, né? Por exemplo, um pendrive, ele tem muitos dados embutidos ali. Uma fita de música, ali são dados também. Antigamente tinha fita cassete, né? Não sei se todo mundo lembra aí. O disco de vinil também tinha dados ali. Então era armazenamento de um dado. Só que o dado, ele por si, ele não define um tipo de informação, tá? O que é informação? Por exemplo, eu tenho um dado ali que é aluno. O que significa, né, aluno? Se a gente pegar o significado lá no dicionário, a gente sabe, o aluno é uma pessoa que está estudando algo. Mas quando a gente fala, a gente vai na palavra aluno, a gente não sabe se aquele dado ali é um cadastro de alunos, se é um cadastro de processo seletivo de alunos. Então, não tem informações de alunos, mas exige que o aluno esteja ali no processo seletivo, por exemplo. Telefone também, né? Você vê telefone. O telefone faz parte do cadastro de uma pessoa, de clientes, ou o telefone está relacionado a número de telefone do cadastro de uma lista telefônica, né? É muito vasto quando a gente olha para o dado. Agora, quando o dado ele está estruturado, a gente já começa a ter uma informação melhor, tá? O Zé Carlos, você está falando aqui para mandar o link. Você chegou a receber o e-mail que eu mandei todos esses links? Eu vou mandar eles aqui novamente. Espera aí rapidinho. Eu tinha mandado esse e-mail aqui, olha. Banco de dados primeiro encontro. Esse aqui, ó. Vê se não está aí na sua caixa de saída. Esse aqui é a plataforma, encontro virtual, pasta, playlist. São esses links aqui os importantes. Estou mandando aqui de novo no chat. Aí vocês salvam aí, tá, pessoal? Esse link aqui a gente vai usar bastante. Vamos voltar aqui. Então, quando o dado está estruturado, a gente já começa a ter informações, a gente consegue tabelar, né? Criar uma tabela com essas informações. Então, por exemplo, eu tenho o nome da coluna, nome, aí eu já sei, opa, aqui é nome de pessoa. Eu tenho o e-mail, beleza. Eu já começo a ter uma informação. Eu tenho o telefone de contato. Eu já consigo saber, ó, isso aqui é uma lista de pessoas. Eu não sei se é uma lista de clientes, eu não sei se é uma lista de alunos, mas eu sei que é uma lista de informações, de registros de pessoas, né? Então, eu já estou começando a estruturar o meu dado. O dado não estruturado, eles são dados que não podem ser organizados conforme um padrão. Hoje em dia, a gente tem muitos bancos de dados, por exemplo, no SQL, que ele armazena muito, como é que eu falo, um arquivo JSON, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? Ele não é assim em tabelas, né? A gente tem algumas linguagens de programação que montam, tem que tratar essa informação. Um outro exemplo é quando a gente salva um arquivo PDF dentro de um sistema. Beleza, eu tenho um arquivo PDF. Igual, por exemplo, você tem vários arquivos PDF aí no seu computador. Se você pesquisar pelo nome, você vai localizar o nome do arquivo PDF. Mas você não consegue ver o que está dentro do arquivo. A pesquisa ela não consegue abrir o arquivo ali. Então a gente pode dizer que não chega a ser um arquivo muito estruturado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um sistema aqui que eu trabalho e eu tenho uma tabela que a gente guarda. Só um minutinho. Voltei. Desculpa, gente, é a friagem, é o tempo frio, o tempo seco, aí a tosse aperta. Eu tenho uma tabela aqui, que ela chama imagem, que é o seguinte, ela tem várias imagens, mas a imagem não quer dizer que seja somente foto. Ela grava arquivo binário, tá vendo como que é o arquivo salvo?
Se eu pegar esse arquivo aqui e colar ele aqui, olha, eu sei que eu tenho vários códigos aqui, a gente chama até de hexadecimal, tá? 0xFFD8, FF2001, 4A, é um tipo de informação. Então, ele converteu ou um arquivo de imagem, ou um PDF, ou uma informação, né, para dentro do meu banco de dados. Eu não consigo ler ele. Tá? Isso aqui é um exemplo quando o dado não está bem estruturado. Da mesma forma, por exemplo, você tem o seu currículo aí em PDF. Se você não abrir o arquivo PDF, você não consegue pesquisar pelo endereço, pelas as empresas que você trabalhou. Você tem que abrir o PDF para poder ver, né? Então você tem esse trabalho para poder analisar. E antigamente, nos primeiros sistemas, como que eles armazenavam essas informações? Eles criavam arquivos, por exemplo, um arquivo TXT, né, esse bloquinho de nota. Aqui eu tinha as informações que o sistema lia. Por exemplo, eu tinha aqui o 1, aí eu tinha um type, por exemplo, que é um separador de coluna. Eu tinha aqui um nome, Leandro, um outro type. Eu tinha aqui Avenida Afonso Pena, por exemplo, um type. Um número aqui, um type. Ele lia essa informação desse jeito, tá? E era dentro do arquivo de um bloquinho de nota. A gente abria o arquivo e conseguia ver as informações para o sistema. Ele gravava aqui. Só que, devido aos sistemas irem evoluindo, a tecnologia evoluindo, esse tipo de informação aqui, a gente via, né, que quando inseria muitos dados, o sistema começava a ficar lento. E a gestão da informação dentro desses arquivos não era uma gestão muito bacana. Eu vou dar um exemplo dessa mesma informação dentro do Excel. O Excel, a gente pode falar que também é um banco de dados. Não é um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados. Mas a informação aqui dentro a gente pode considerar como um banco de informações, né? Um banco de dados. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma coluna chamada ID, uma coluna chamada nome, uma coluna chamada rua, uma coluna chamada número, bairro, cidade. Vamos lá, vamos parar por aqui, por enquanto. Tá? Esse aqui eu vou deixar aqui em negrito. Deixa eu organizar aqui um pouquinho. Olha só. Aí aqui eu vou colocando os registros, o nome, Leandro Rocha, por exemplo, avenida, igual estava ali, Afonso Pena, número 123, bairro Centro, cidade BH. Vou deixar abreviado aqui. Então aqui eu posso já ter várias informações de clientes, né, por exemplo, ou de alunos, não sei ainda, né, que tipo de sistema é esse aqui, mas ela já fica mais fácil, tá, para a gente trabalhar. Por exemplo, eu poderia vir aqui e criar um filtro. Aí, digamos que eu tenho aqui o ID2, que é o cliente número 2, que seja aqui a Michele Rocha, por exemplo, na Avenida Amazonas, número 529. Vamos pôr aqui Barro Preto, BH. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar esse exemplo no Excel, porque isso tudo aqui a gente faz muito no banco de dados, tá? Vamos lá. Eu quero listar os meus clientes, por exemplo. Vamos falar que essa tabela é de cliente, né? Já vamos definir isso. Eu quero listar todos os meus clientes que sejam de Belo Horizonte. Deixa eu cadastrar um outro aqui. Vamos lá. Esse aqui, Pedro Ferreira, Avenida João de Deus, número aqui, bairro Eldorado. Nem sei se tem essa rua lá, mas vamos pôr uma coisa diferente, Contagem. Então, por exemplo, eu quero listar todos os clientes de Belo Horizonte. Eu venho aqui no filtro, nesse exemplo, marco aqui somente BH, ok. Eu já tenho uma listagem dos clientes de Belo Horizonte. Não, eu quero os clientes de Contagem. Eu venho aqui, marco aqui, eu tenho os clientes de Contagem. O Excel ele já ajuda isso, né? Mas o Excel também não é uma ferramenta assim, muito bacana para a gente trabalhar com banco de dados para sistemas, para os programas, tá? Só que eu só quero dar um exemplo para você de como que seria a visualização de um banco de dados. Eu quero pegar todo mundo de Belo Horizonte, ó, um outro exemplo,
mas que esteja no centro de Belo Horizonte. Olha como é que eu consigo ir filtrando as informações no Excel. No banco de dados, a gente trabalha da mesma forma, tá? Tem algumas. A gente vai aprender a criar algoritmos de queries, né? No caso de. O algoritmo é, um conjunto de códigos que a gente usa na programação, mas quando a gente fala de banco de dados, a gente usa muito o termo query. Tá? Então, eu vou criar uma query. É um algoritmo, mas a gente sempre chama de query mesmo, né? Essa particularidade. Deixa eu voltar tudo aqui. Então, isso aqui é uma visão, tá? De um banco de dados. E foi evoluindo. Hoje, o que, que acontece? Eu tenho um sistema, eu tenho um site. Eu preciso pegar as informações que estão aqui. Eu não consigo acessar essa informação diretamente de um Excel, por exemplo. É um trabalho muito grande, ou de arquivo. E um dos problemas que acontecia é 2, 3 sistemas acessando a mesma informação ao mesmo tempo. Quando a gente abria um arquivo, a gente tinha, às vezes, um probleminha, tá? De gerenciar a informação. Digamos o seguinte: o Leandro acabou de acessar o sistema e está mudando o endereço dele. Agora ele está falando que ele mora na cidade de Ibirité, por exemplo. Ele acabou de fazer a mudança. Mas uma pessoa está acessando outro sistema, gerando um relatório, às vezes ele não reconhece essa mudança ainda, né? O relatório lá ainda apareceu, porque estava no momento de execução do relatório. Apareceu ele como em Belo Horizonte, tá? Então, o sistema gerenciador de banco de dados, por isso que ele tem esse nome de gerenciador mesmo, ele consegue gerenciar isso. Ó, o Leandro acabou de abrir uma transação para alterar o endereço. Nesse momento que ele abre esse pedido de alteração, essa requisição, o banco de dados ele vem aqui e trava, né? Ele trava, na verdade. Ele trava esse registro, fala, ó, esse registro aqui está meio travado, ele está sofrendo alteração. E assim que conclui a alteração, ele destrava, aí o relatório vem e consegue pegar essa informação. Isso quando acontece assim bem no milissegundo ali, né, do pedido. Mas a gente tem muitos sistemas assim robustos, sistemas com muitos dados, que às vezes um relatório demora 15 minutos, meia hora para gerar a informação. Tem relatórios que rodam a noite toda, né? Demora 5 horas, por exemplo, para processar. Então, quando a gente caiu nesse problema, eu preciso gerenciar o acesso à informação. Então, criou-se os sistemas gerenciadores de banco de dados. Quando a gente fala do MySQL, o MySQL é um sistema gerenciador. O PostgreSQL, que eu falei com vocês aqui antes de iniciar a gravação, também é um sistema gerenciador de banco de dados. Eu tenho o Microsoft da SQL Server. O Microsoft SQL Server, na verdade, é um SGBD da Microsoft. Eu tenho o Oracle. Então, tem vários sistemas, tá? MariaDB também é muito semelhante ao MySQL. E ele faz toda essa gestão. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou escrever aqui uma outra cidade aqui que às vezes não existe no meu cadastro. O que ele faz? Eu tenho uma outra tabelinha, isso aqui a gente chama de tabela, tá? Eu acho que eu não falei nesse ponto. Os sistemas de banco de dados, a gente começa a trabalhar com tabela. Então, digamos que isso aqui ó, é uma tabela, eu vou dar um nome para ela aqui de cliente. Tá? Aí eu tenho uma outra tabela aqui chamada de cidades. E aqui eu vou cadastrar o ID da cidade e o nome da cidade. Tá? Qual que é o ID da cidade? Digamos que é o meu código IBGE 06200, é o código do IBGE de Belo Horizonte. 06200, que é Belo Horizonte. Aí eu tenho outros, mas aí eu não vou conseguir decorar não, né? Deixa eu pegar aqui. Município. Isso aqui que vocês vão aprender a montar essas queries, tá? Deixa eu ver aqui. Nome, município, like, Contagem. Escrevi errado aqui. Opa. Gente, eu falei que tá frio aqui, o dedo tá duro. Tô errando, olha. Contagem já é esse outro código aqui, por exemplo. Ibirité, por exemplo, já é esse código aqui, ó. Vou cadastrar esses dois aqui por enquanto. Contagem e Ibirité. Então, eu tenho as duas tabelas.
Se eu tento inserir Nova Lima aqui, por exemplo, Nova Lima, eu estou digitando, ele aceita eu digitar. Mas quando eu configuro essas duas tabelas pelo SGBD, né, pelo MySQL que a gente vai estar estudando aqui, eu falo o seguinte, olha, a cidade, você só vai conseguir digitar a cidade se ela estiver nessa tabela. Se não estiver aqui, você não consegue digitar, ele dá um alerta. No Excel aqui a gente chama isso aqui como é que chama? Lista de, esqueci, tem dados, colunas, validação de dados. Ele não permite. Então o SGBD ele faz isso, já faz esse tipo de validação. Para me preencher lá, eu tenho que criar outra cidade aqui na minha tabela de cidades para depois eu poder usar ela no cadastro aqui do município, no cadastro do cliente. Então o SGBD ele vem resolvendo todos esses problemas e permitindo a gente ter toda esses recursos a mais, tá bom? Aí eu contei assim um pouquinho da história do SGBD, eu acho que até saiu um pouquinho da lógica aqui. Não, tá, eu falei dos SGBDs aqui, olha. Tem um aqui que eu falo aqui, que é o SQLite, gente. Esse SGBD, ele está no Android, tá? Então todo Android ele tem esse sistema. Aquela lista de contatos que você tem na hora que você vai fazer uma ligação, tá o SQLite. As conversas do WhatsApp, por exemplo, tem uma tabela dentro tem um banco de dados, na verdade, chamado WhatsApp, dentro do seu celular, que usa o SGBD SQLite, que armazena ali os contatos, as conversas, tudo que vocês estão trafegando de informações ali, a hora que a conversa você recebeu a mensagem. Por isso, quando você desliga o celular e liga de novo, ele vai lá no SQLite, restaura todas as mensagens ali do banco de dados para mostrar para vocês, tá? Aí, ok. Dúvidas, gente, até aqui sobre essa questão do conceito do que é o banco de dados? Tá bem claro para vocês? Tá claro, professor. Obrigado. Então, beleza. Aí o que acontece? A gente tem um conceito que chama abstração de dados, tá? Os dados, é, os dados é um conceito abstrato. Você não consegue pegar o dado, mas você sabe o que ele significa, né? E para que esses dados sejam analisados, é necessário torná-los imagináveis, por exemplo, para que sejam extraídos de uma forma correta e eficiente. Então, quando eu começo a gravar essas informações, ó, esse dado, esse dado, esse dado, a gente tem que imaginar, né, a gente tem que usar assim, a nossa criatividade, um pouco do conceito lá de lógica de programação, como que eu vou montar esses dados para me poder obter essa informação, né, para me poder utilizá-la. Tá? Isso aí vocês vão pegando muito na prática da utilização, mas a gente tem essa parte aqui que dá um norte sobre isso. Tá? Então a gente tem 3 níveis de interação com esses dados, que é esse de baixo nível, né, que é o nível físico, é uma estrutura primitiva dos dados, conforme eles forem coletados e armazenados. Então eu estou pegando vários dados, estou registrando eles no meu sistema, eu estou colocando cadê? Estou colocando aqui o nome, dessa forma, né, não estou tratando, do jeito que ele existe, eu estou colocando aqui no meu programa. Depois a gente tem um nível conceitual, né, que é o nível médio, que é determinado por diversas interações sobre esse dado. Na medida que eu estou usando esse dado, aí eu começo a trabalhar ele. Né? A gente fala aqui que são ferramentas e o mapeamento do dado. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu dou um exemplo bom disso. Por exemplo, aqui a cidade. Cidade é legal. Eu estou aqui recebendo várias cidades. Então, na medida que eu estou cadastrando várias cidades, eu posso começar a trabalhar. Falar, olha, já que eu estou criando muitas cidades aqui, eu posso criar uma tabela só para armazenar todas as cidades. Tá? Um exemplo prático aqui, né, de uma carga inicial do sistema, a gente pode ir lá no IBGE, por exemplo, baixar a tabela de todas as cidades, já cadastrar todas as cidades no meu sistema, porque eu sei que eu vou usá-las. Na medida que você vai desenvolvendo o sistema, você vê que é importante você ter a cidade, você ter o estado da cidade também. Aí a gente começa até a ver, né, essa necessidade de incluir aqui a UF. Por quê? Vou até dar uma palhinha, né?
É uma questão de regra de negócio. Quando a gente vai fazer uma venda, por exemplo, a UF aqui ela impacta, né? Se eu estou saindo com a mercadoria de uma UF para outra, eu tenho a questão do transporte, eu tenho a questão de tributação, são vários fatores. E isso a gente vai, à medida que a gente vai pegando os dados, a gente já vai pensando nisso e moldando também a nossa tabela, tá? A nossa tabela do banco. E isso aqui até fala um pouco do nível de visões, né? Que é esse nível mais alto, que é a complexidade dessa abstração de dados é aumentada devido ao ponto de vista do usuário e o grande volume dos dados armazenados. Igual nesse exemplo que eu falei, vou cadastrar aqui todos os meus municípios aqui. Quantos municípios que tem? Eu tenho uma tabelinha aqui que eu acho que ela dá um norte, gente. Eu não sei se ela está atualizada, mas hoje ela está com 5.566. Com certeza já são mais, que ela não está atualizada não. E aí a gente começa a ter uma complexidade, né? O código do IBGE, qual código que é, como que ele é armazenado. Eu posso passar a ter uma necessidade de ter uma outra tabela para salvar o tributo baseado no estado. Tá? Isso tudo aqui eu vou passar com vocês no curso, eu vou falar um pouquinho de regra de negócio, igual eu estou comentando aqui agora, mas isso entra dentro dessa questão da abstração desses dados, né? O entendimento do dado, como que eu vou usar esse dado. E isso é importante a gente pensar nisso antes de criar o banco de dados, a gente chama até de modelagem do dado, porque na medida que eu vou entendendo como que eu vou usar esse dado, eu vou saber como que eu vou criar as minhas tabelas, quais tabelas que eu vou criar. Isso aqui a gente vai até usar lá no capítulo 5, quando a gente começar a fazer a modelagem do nosso banco de dados. Tá? Lá vai ficar até mais claro para vocês como que o banco de dados é formado, porque ele vai ser muito visual. Deixa eu até Vou até dar um spoiler, né? Deixa eu ver, acho que tem uma imagem que eu coloquei aqui. Não, tá lá naquele PDF. Lá naquele PDF tem. Deixa eu ir ver aqui que eu acho que vai mais rápido. Aqui, ó, esse aqui, ó. Cadê o zoom? Aqui, olha. Esse aqui. A gente pode dizer que isso aqui são as tabelas, né? De um banco, na verdade. Isso aqui é um banco todo. Aí eu tenho a tabela aqui de vendas. Ela tem, para mim fazer uma venda, o que eu preciso? Eu preciso do meu cliente, então eu tenho uma tabela de cliente. Eu preciso das minhas condições de pagamento, né? Como que eu vou fazer o pagamento uma vez, duas vezes, à vista, no Pix ou algo semelhante. Se a entrega vai ser feita por alguma transportadora, qual o município, né, que está envolvido aqui nessa venda, tanto da realização da venda quanto da entrega, quais tributos vão estar incididos em cima dessa venda. E essa CFOP aqui é um código de tributação da Receita Federal, né, para a realização da venda. Então, são vários fatores. Ainda tem muitas outras coisas, né? O item da venda e por aí vai. Isso aqui é só um exemplo bem básico, tá? Isso aqui a gente vai modelar lá no capítulo 5. Beleza? Vamos voltar aqui. Dúvida, gente, até aqui? Esses primeiros capítulos é muito de conceito, tá? Mas é importante entender o conceito na hora da gente modelar e fazer a modelagem do banco assim, de uma forma bem precisa para evitar retrabalho. Quando a gente fala aqui do modelo conceitual, como que a gente vai modelar, né, esse banco de dados, que é o desenho da estrutura do banco. Por esse modelo que a gente vai desenvolver, até naquele exemplo, né, que eu dei o print, que o profissional desenvolvedor vai conseguir desenvolver o sistema, desenvolver o banco de dados. Então, digamos o seguinte, eu tenho o DBA que vai fazer o modelo do banco de dados, mas não é ele que vai criar o banco, ele vai pegar o modelo e vai passar para o desenvolvedor fazer o desenvolvimento. Ou tem algum caso, né, talvez o nosso aqui, que a gente modela, a gente cria o banco e a gente ainda desenvolve, já faz tudo, tá? Mas uma fábrica de software, por exemplo, tem todas essas etapas, igual
uma Fiat, por exemplo, né, na fabricação de um veículo, etapa por etapa. No processo de modelagem, o desenvolvedor poderá identificar as telas do sistema e ainda reduzir ou centralizar os cadastros, né? Nesse exemplo, desculpa, gente, que nesse exemplo que eu dei aqui, olha, cadê? Vou voltar aqui nele. Acho que eu vou até deixar ele aberto. Nesse exemplo aqui, olha, o desenvolvedor ele bate o olho e já sabe, olha, eu vou ter que ter uma telinha para cadastrar o cliente, eu vou ter que ter uma telinha para as condições de pagamento, uma outra tela de CFOP, perdão, uma outra tela de tributos, um cadastro de município, ele já sabe que isso aqui são telas. Mas pode ter em algum momento que eu posso usar duas tabelas em uma tela só. Aí vai depender muito da relação de uma tabela com a outra, tá? Se ela é 1 para 1, se ela é 1 para 1, eu consigo. Eu tenho um tributo e eu tenho um município. Aí eu posso fazer. Mas no caso, eu tenho um município e dentro de um município eu tenho vários tributos. Então vai ser 1 para N. Aí eu vou mostrar isso aqui também na prática, lá no capítulo 5, quando a gente vai fazendo esse desenho. Aí tem uma outra questão importante, gente, aqui, ó, que essa parte aqui ela também influencia no desempenho do banco de dados, tá? E da aplicação. Então, se você modela o banco de dados assim, bem, de uma forma bem customizada, bem de fácil acesso aos dados, o desempenho da aplicação ela vai ser mais rápida. A gente às vezes sofre muitos problemas que desenvolve um banco de dados na aplicação, ela está numa velocidade aceitável, mas à medida que vai inserindo muitos dados na nossa aplicação, o sistema, perdão, quando vai inserindo muitos dados no banco de dados, a aplicação, o sistema começa a ficar lento, porque ele vai obter informação no banco e o banco até retornar aquele dado, tá processando ali, ele demora a retornar essa informação, então afeta o desempenho, né? A aplicação começa a ficar lenta. Aí entra aquela necessidade de ir lá e remodelar o banco de dados, ou, ou criar algum tipo de índice, né? Uma melhoria de acesso aos dados no banco. Tá? Às vezes não é só o servidor que está lento, às vezes o servidor está folgado. Né? Quando eu falo servidor, olha, eu vou mostrar aqui no caso do meu computador, olha, por exemplo, aqui eu tenho aqui o processo, o processador, tá vendo? Minha CPU, meu processador está aqui em 79%, a memória está em 76%, né? Agora ela está pensando, ó, pronto, agora ela está processando, está beirando aqui em 52%, né? 70%. Às vezes o processador de um servidor está ali em 40%, por exemplo, e a aplicação está lenta. Né? Então a gente vê que não é problema do servidor, não é problema de memória, é problema da estrutura do banco de dados. Tá ok? Dúvida, gente, até esse momento aqui? A gente pode pular. Ah, seguinte, deixa eu mandar para vocês aqui o link da lista de presença. Aí, gente, aqui no link da lista de presença, eu preciso que vocês preencham o nome, o telefone, selecione aqui o professor Leandro e na turma, essa turma aqui é a BD04, tá? É só selecionar a BD04 e clicar no botão enviar. Eu vou dar aí uns 30 segundos para vocês preencherem. Enquanto isso, eu só vou pegar uma água aqui, só um minutinho.
Pessoal, voltei aqui. Vamos lá. Então, aqui no capítulo, aí passando isso aqui, a gente tem as atividades, né, pessoal? Acho que vocês já passaram por ela. Tá tranquilo, né? Respondê-las. Vamos. Professor, só um minutinho. Uma Oi. dúvida aqui. No primeiro encontro, eu não sei se a gente não acessou lá, não, a lista de presença. Não tô lembrando agora. Eu lembro de ter passado ela, gente. Você Lista de passou, né? presença. Isso. Aí, mas não tem como mais, não? Preencher? Só de hoje, então. Teria só de hoje. Ali Ah, você não seleciona o dia, né, da chamada. não. Tá bom. Obrigada. De nada. É, beleza. Aí, vamos entrar aqui no capítulo 2, pessoal, que é a introdução do MySQL. Isso aqui eu vou até pular, porque o MySQL eu já falei, né, que ele é um SGBD. Aqui conta uma historinha, né, de quando que surgiu o MySQL, a proprietária dele atualmente, né, que é a Oracle Corporation. Aqui eu tenho os conceitos de pré-instalação, como fazer a instalação, o que a gente precisa conhecer do computador. Tem um vídeo bem bacana aqui, porque aqui eu abordo a arquitetura do computador, a arquitetura de redes. Então é bem interessante vocês verem esse vídeo. Se tiver dúvida, reveja ele, tá? Ele é assim, eu acho que ele deve ter mais ou menos umas meia hora, é muita informação. E o capítulo 2.3 é a instalação do MySQL. A instalação do MySQL está aqui e eu coloquei aqui os dois vídeos aqui no playlist também. Tá? A gente precisa dessa instalação do MySQL para poder rodar o computador. O que acontece? Por que tem duas versões, o Amperserve e o Champ? O Amperserve é um que eu recomendo, tá? Ele é bem atualizado, ele é fácil de trabalhar com ele, de utilizá-lo. Para desenvolver em PHP, criação de sites, assim, ele facilita muito. Porém, ele é um pouquinho mais pesado que o Champ, tá? E ele está muito atualizado, né? Essas últimas versões dele. Tanto que você não consegue instalar ele se você não estiver nas últimas versões do Windows, né, do sistema operacional. Então, por exemplo, você está com o Windows 7. O Windows 7 é uma versão do Windows que já foi descontinuada pela Microsoft. Ele não recebe mais atualização e a maioria das empresas desenvolvedoras de sistemas, né, de programas como o Amperserve, ela já está deixando de desenvolver o programa para ele. Então, quando você for tentar instalar o Amperserve no Windows 7, você não vai conseguir. Ela vai dar uma mensagem de erro falando que não é compatível, né, com o sistema operacional, com a arquitetura. Então, se você tem o Windows 10 ou o Windows 8.1, se não me engano, ainda dá para instalar no Windows 8.1, você vai usar essa instalação aqui do Amperserve, tá? Que ele é bem bacana. Se você não tem essa versão, né, está numa versão antiga aí, por exemplo, o Windows 7, você vai usar a instalação do Champ no seu computador. Os programas eu mostro aqui no vídeo como fazer o download deles, tá? Lá no site. Mas eu já baixei eles e deixei eles aqui no nosso link da pasta compartilhada. Se você acessar o link diretamente, você vai cair aqui e tem essa pasta aqui, aplicativos. Você vai clicar aqui em aplicativos, aí você vai vir aqui em servidor Apache, MySQL e PHP. Você vai vir nessa pasta e aqui dentro tem as duas opções, que é o AMP ou o Champ. Vou repassar aqui com vocês o AMP, por exemplo. Ele pede para você selecionar se o seu computador é 32 bits ou 64 bits. Né? Para quem não conhece, isso aqui é uma arquitetura do processador. Tá? Hoje em dia os computadores eles estão mais potentes, né? E tem processadores mais rápidos, então, e com uma quantidade maior de memória, e o sistema operacional, para permitir o uso esse uso de todo o recurso, né, do processador e da memória, o sistema operacional é 64 bits. Se o seu computador tiver acima de 4 GB, gente, eu acho que é 100% a indicação que o seu computador é 64 bits. Mas, na dúvida, você pode abrir aqui uma pastinha qualquer. Por exemplo, eu vou abrir aqui o ícone meu computador. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em cima de este computador, ou meu computador, né? Não sei qual a versão do seu Windows. Você clica com o botão direito, em cima aqui, e vem em propriedades.
vai abrir aqui a tela de informações do seu computador, né, do sistema, e bem aqui, ó, nessa parte de sistema, aqui já fala qual a versão do Windows, tá? Ó, já dá até uma login aqui, que no caso aqui o Windows 10, ou vai estar o Windows 7, ou Windows 8. Aqui embaixo, sistema, vai estar aqui o processador, memória, a quantidade de memória que está instalada, né, que está instalada, né, na sua placa-mãe aí, e o tipo de sistema. Então aqui já está falando, ó, sistema operacional de 64 bits. Então eu já sei que o meu computador é 64 bits. Igual eu falei para você, gente, o indicativo da quantidade de memória também fala do, do tipo, né, do sistema, porque computadores com Windows 32 bits, ele não consegue trabalhar acima de 4 GB de memória. Ele joga ali 3,7 mais ou menos. Mesmo que você coloca 20 GB de memória no seu computador, se o seu o Windows é 32 bits, ele só vai mostrar ali uns 3 GB mais ou menos de memória, tá? Ele não vai ser acima disso. Mas de qualquer forma, você vem aqui no tipo de sistema e confere para ter certeza. Então, por exemplo, meu computador é 64 bits, eu já sei que eu vou abrir a pasta de 64 bits. E esse último aqui, ó, o 5, é o Amperserve, já é a instalação. Porém, gente, para você conseguir instalar ele, o seu computador, o seu Windows, ele tem que estar bem atualizado. Se estiver faltando algum componente, você não vai conseguir instalar. E a maioria dos componentes, para você instalar ele, eu já deixei aqui, olha, que é esse VC Redist 2010. Isso aqui é um visual, é uma ferramenta em C++, que o Windows é baseado no C++ também, e ele precisa desses recursos. Então tem o 2010, o 2012, o 2013 e o 2018. O que você vai fazer? Baixa tudo, clica no 1 primeiro, clica 2 vezes. Se instalar, é porque você não tinha. Se aparecer uma mensagem falando que já está instalado, é porque você já tem. Clica no OK, fecha e pula para o próximo. E vai indo até chegar na última instalação. Mas o vídeo mostra direitinho, etapa por etapa da instalação, tá, pessoal? Como o encontro de hoje é uma revisão dos capítulos, eu acredito que vocês já viram, né, os vídeos lá, mas é só para reforçar mesmo. Então, ok, isso aqui mata, né, o capítulo 3. Depois a gente entra aqui no capítulo... Perdão, a gente mata o capítulo 2. A gente entra aqui no capítulo 3, que a gente fala sobre tipo de dado. Todo dado que a gente salva no banco, ele tem um tipo. Né? Eu vou até voltar aqui na planilha de Excel, que eu gosto de dar ela aqui como exemplo, porque quando eu vou inserir aqui um nome, por exemplo, ele é um tipo texto. Tá? Quando eu seleciono a coluna toda, eu sei que nessa coluna eu vou colocar só dados do tipo texto. E aqui, olha, nessa abinha aqui, eu tenho os tipos de dados se fosse trabalhar com Excel. Se eu clicar aqui, eu tenho aqui geral, que é qualquer coisa, né? Eu tenho aqui número, moeda, contábil, data, hora, percentual, científico e texto. Esses tipos de dados, no banco de dados, aqui é bem genérico, tá? No banco de dados, ele é mais aprofundado. Por exemplo, eu tenho esse campo aqui, ó, 1. Mas eu quero digitar 01. Tá vendo que ele não aceita? 01, 0, 0, 0, 0, 0, 2, ele apaga. Por quê? Esse campo é do tipo inteiro. Então, quando esse campo é do tipo inteiro, é só número inteiro que eu consigo colocar. Ah, e se eu colocar 1,2, ele aceita? 1,2, ele aceita? Aceitou, olha. Só que 1,2 não é inteiro mais, é decimal. A gente até volta um pouquinho lá na matemática, né? Ah, não, mas Leandro, eu quero um campo que eu consiga digitar o 0 à esquerda. Então é campo do tipo texto. Aí você vai vir aqui, mudar para texto. Ele até muda, né, o lugar ali. Agora eu consigo digitar, olha. Aí ele permite. 0 à esquerda não existe, né, em números inteiros. Então é isso. Então esse tipo de dado, e até a questão de data, né, gente? Ah, por exemplo, eu tenho aqui, ó, é 15 de 5 de 2022. Ele armazenou como data. O Excel é inteligente, eu digitei e ele já sabe. Mas quando eu estou estruturando um banco de dados, eu já tenho que falar, olha, esse campo aqui, olha, ele se chama data de nascimento e eu só vou colocar informações do tipo data. Eu tenho que falar. Lá na minha modelagem, quando eu estou modelando as tabelas, eu já falo qual que é o tipo de dado. Antes de eu começar a popular, a inserir as informações na minha tabela, eu já tenho que
definir o tipo de dado. Não é algo que eu, igual Excel, eu venho aqui, mudo para texto, venho aqui, mudo para número, venho aqui e mudo para data. O Excel permite, né, que eu faça esse tipo de mudança. O banco de dados não. Criei o banco, falei que esse campo aqui é do tipo data, acabou, é tipo data. Ah, errei, Leandro, criei aqui do tipo inteiro. Vou conseguir escrever uma data aqui? Não vai. Tem como corrigir? Não. Exclui a coluna, cria de novo. O banco de dados é dessa forma, tá? E aqui nesse capítulo, eu demonstrei vários tipos de dados, né, que a gente trabalha. Tipo de dados numéricos, os dados de string, quando a gente fala string, são textos, né? E os de data e hora, são os principais. A gente tem aqui também esse binário aqui a gente consegue gravar informações, igual eu mostrei para vocês aqui, olha, dessa tabela, que ela parece que é texto, né, mas é uma informação binária. Eu consigo, uma aplicação, por exemplo, PHP, ela consegue pegar esse dado e conseguir, via uma funcionalidade, uma função do PHP, pegar essa informação e traduzir ela e mostrar uma fotinha, por exemplo, ou mostrar um arquivo PDF, tá? Porque ela é binário, ela não é texto, né? Que eu vim aqui e digitei 0FF, tá bom? Beleza. Vamos pular aqui para o capítulo 4, só para a gente concluir. No capítulo 4 a gente começa a trabalhar com a normalização, perdão, de um banco, tá? E para a gente fazer uma normalização é colocar ele dentro das normas, né? Digamos assim, o pessoal usa muito, o pessoal de eletricista, de hidráulica, né? As normas da BNT igual eu estava mexendo na minha casa, aí o bombeiro hidráulico sempre falando, eu tenho a norma para me colocar a torneira que tem que ficar a tantos centímetros do chão. O eletricista, tem a norma da altura que fica ali a tomada, o interruptor. Então a gente tem uma normalização para o banco de dados também, nada relacionado à BNT, tá? Então, é um conceito que a gente tem que entender antes da gente começar com a criação do banco de dados, que a gente tem que analisar o nosso projeto e colocar dentro da norma. Mas antes, né, da gente colocar ele dentro da norma, a gente tem que fazer esse entendimento do que é norma. Eu vou pular aqui para o capítulo de 4.2, que aqui, ali eu dou uns exemplos, né, das necessidades de colocar o banco dentro da norma, e aqui eu começo a descrever o que são todas as normas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos começar aqui. Essa daqui, ó. Espera aí, gente. E tá meio desformatado aqui. Lá no PDF tá até melhor. Aqui. Ele tá justificado. Isso aqui tinha que ficar mais ajustado à esquerda. Então, por exemplo, nas formas normais, a gente tem várias formas, né? Por isso está até no plural ali. A minha primeira forma normal, que a gente chama de 1FN, a gente tem um descritivo aqui de como que a gente vai fazer o nosso banco ficar dentro dessa norma, tá? Dessa forma normal. Vamos lá, essa forma define que na tabela não deve existir mais de um registro com o mesmo valor e nem mais de um valor na mesma coluna. Por exemplo, eu dei uns exemplos ali, mas vamos fazer na prática aqui, ó. Eu tenho um cliente que chama Leandro Rocha. Eu posso ter aqui um outro cliente aqui, o 004, por exemplo, também chamado Leandro Rocha? Posso. A gente tem na vida real, a gente sabe que eu posso ter pessoas com o mesmo nome, né? Mas digamos que eu venho aqui e coloco uma coluna chamada aqui CPF. Aí eu tenho CPF 123 aqui, aqui é o 456, aqui o 789 e aqui eu tentei colocar de novo 123. Eu posso ter, né, dois registros? Não é interessante. Então eu preciso fazer, se eu não tratar o banco de dados para ele não permitir isso, eu vou fazer com que o banco de dados permita eu cadastrar vários clientes ao mesmo tempo. Eu tenho o Leandro cadastrado aqui, que o código dele é o 001, ele comprou um monte de produto e ele não pagou. Aí o Leandro veio aqui no meu sistema, se cadastrou de novo, tem um outro código de produto,
e está fazendo várias compras novamente, né? Então a gente dá até uma brecha no sistema, né? De um problema que a gente pode gerar aí. Esse aqui é um exemplo. E outra coisa, né, que a gente fala ali, é que nessa coluna eu não posso ter aqui Leandro Rocha e colocar aqui, ó, 13/3/1982. Né? Eu não posso ter dois dados na mesma tabela. Isso aqui é o quê? É a data de nascimento ou a data de casamento? É a data de nascimento. Então a gente criaria uma coluna para a gente deixar ele dentro dessa norma, tá? Chamada data de nascimento. E aqui eu coloco a data de nascimento. Foi aquele exemplo que eu tinha até criado essa coluna anteriormente ali. 13/3/1982, beleza? Uma coisa que acontece muito, né? Eu já gosto até de tratar aqui. Geralmente, em muitos sistemas, a pessoa vem cá e coloca aqui na rua, ele escreve aqui endereço. Não coloca a rua, escreve endereço. Aí ele coloca aqui, Avenida Afonso Pena, vírgula, 123, como se não tivesse essa coluna. Então isso aqui é um exemplo, né, de dois dados na mesma tabela. Não é interessante. Vamos falar, quando a gente está criando um banco de dados, né, as tabelas, a gente tem que pensar que isso aqui eu tenho que responder perguntas, tá? Uma pergunta, meu diretor quer saber quantas vendas teve lá para o bairro, para o centro. Aí eu tenho ali várias vendas, então está separado, igual eu mostrei para vocês que eu consigo filtrar. Ele quer também saber quais ruas existem no bairro centro. Eu posso vir aqui, filtrar aqui como centro, e por essa coluna eu consigo saber quais ruas eu tenho clientes cadastrados. Mas quando eu tenho um número aqui, isso aqui me atrapalha, né? Como é que eu vou dar uma informação para o meu diretor? Tem a rua Afonso Pena, número 123? Não, isso aqui está errado, né? Vamos tirar isso aqui. E por quê? De repente ele está negociando, né, com algumas empresas aí de transportadora para ter algumas taxas melhores de entrega em determinadas ruas do centro da cidade. Tem isso tudo, tá bom? São várias situações que podem acontecer. Então é bom a gente se precaver no desenvolvimento do banco de dados. Isso aqui mata a primeira forma normal. E a segunda forma normal? Primeiro, para o banco, né, estar dentro da segunda forma normal, primeiramente ele tem que estar dentro da primeira. Não tem como você falar que a tabela está dentro da segunda forma normal se ela tem problemas que deveriam ter sido tratadas na segunda. Por isso que a gente fala, ó, a segunda forma normal considera todos os itens da primeira forma normal, ou seja, você já tem que ter tratado ali que não tenha registros repetidos e que não tenha mesmas informações na mesma coluna, além de que as demais colunas não sejam chaves, as, as demais colunas que não sejam chaves devem depender exclusivamente dessa tabela. O que é chave? Eu nem cheguei a abordar isso aqui ainda, aqui nesse momento. O que eu vou abordar? Quando a gente está criando uma tabela, eu preciso ter um código que identifique esse registro. Né? Se a gente parar para pensar aqui, ó, digamos que não tenha essa coluna aqui ainda. A coluna nome, eu posso usar ela como chave? Eu quero pesquisar um determinado cliente. Ele está fazendo uma compra. Eu quero achar ele aqui para me saber o endereço de entrega dele. Se eu pesquisar pelo nome, não é legal. Eu já vi aqui que posso ter os homônimos, né? Acho que é essa a palavra. Pessoas com o mesmo nome. Não é legal. Eu posso usar o CPF? Posso. Aí o CPF ele já pode ser uma chave. Ele já tem um indicativo aqui que eu posso usar ele como uma chave da tabela. Tá? O endereço, o número, né, não faz sentido. Eu fazer uma pesquisa de um cliente pesquisando pelo endereço dele, se eu tenho um nome, ou a data de nascimento, um documento. Data de nascimento também não é interessante. A gente já até descarto, gente. Campus Data, a gente não pode falar que ele é chave da tabela, tá? E o que a gente costuma fazer? Sempre que a gente vai cadastrar um cliente, um registro, além de existir essa possibilidade, né, de usar o CPF, eu posso criar uma coluna que vai ser o código desse meu cliente. Né? Aí eu costumo dar o nome dele de ID. Então eu já até criei ele aqui, olha, eu tenho o cliente número 1, o cliente número 2, é como se a gente colocasse números no cliente. Mas por que eu não vou usar o CPF? Bem, eu estou desenvolvendo um sistema,
a pessoa vai vir aqui na minha loja hoje, vai comprar um produto, só que ele nem sabe o CPF dele, ele só saiu aqui, está com dinheiro na mão, quer levar o produto. Eu não vou vender o produto para ele só porque eu não tenho o CPF dele para cadastrar? Então, por isso que eu não gosto de usar o CPF, tá, gente? Eu venho cá, faço um cadastro, jogo para um cliente genérico e faço a venda para o cliente, resolveu o problema, né? A venda foi realizada. Agora, não, é um cliente que vai parcelar, vai passar cartão de crédito. Eu falei, não, aí o problema é mais embaixo, né? Então é importante que eu tenha o CPF porque é um documento. Aí já é uma obrigação eu armazenar o CPF dele. Até mesmo se tiver algum tipo de problema, passou cartão de crédito aí que não era do cliente, alguma coisa, eu tenho os dados aqui salvos, né? Então o CPF acabo que eu descartei ele de chave. E por isso eu criei esse campo aqui do ID como chave. Quer perguntar alguma coisa, Zé Carlos? Você levantou a mão? Sim, professor. O ID, eu posso trocar pelo CPF, né, no caso aí, nessa tabela? Então você está falando de pôr o CPF aqui no ID, para ele ser chave, né? É isso que você falou? Zé Carlos. Sim, correto, é isso mesmo. Então, pode, vai depender da regra de negócio do sistema, tá bom? Mas você viu esse exemplo que eu falei? Às vezes a pessoa quer fazer uma compra e ela não está com o CPF. Quando você coloca o CPF como chave, obrigatoriamente você vai ter que lançar um CPF para você fazer a venda, para você Sim. cadastrar aquele cliente, entendeu? Ô, professor, sempre quando a gente vai cadastrar algum no site fazer uma compra, geralmente a primeira coisa que eles fazem é o cadastro CPF, né? E se você está falando caso presencial, se for assim, uma pessoa chegar numa loja e tiver um sistema que primeiramente tem que ser feito É uma venda rápida ali, né? E ele não tem o CPF. É que você começou a pelo falar e ficou mudo. CPF, pelo CPF. Aí ficou ruim sua ligação, José Carlos. Mas é essa a ideia, tá? Então, por exemplo, eu já vejo muitas pessoas que vêm cá e criam o cliente 9999, por exemplo, chamado aqui, ó, usuário final. Usuário final. Aí toda vez que alguém vai lá na minha loja presencialmente e quer fazer uma compra, eles jogam a compra aqui, ó, para esse usuário final. Mas esse usuário final não tem CPF, ele é um usuário genérico. Todas as vendas presenciais ali eu jogo nesse usuário. Então o CPF eu não vou preencher. Quando eu estou falando que eu preciso de uma chave na tabela, essa chave ela sempre tem que estar preenchida. Então, por isso que eu já até estou descartando o CPF como chave, nesse exemplo aqui. Ó. Aí vou usar o ID, ele sempre vai estar preenchido. E tem uma técnica que a gente usa lá na criação do banco de dados, que quando eu vou criar um registro, o próprio banco de dados ele cria esse código para mim, que é o autoincremento. Tá? E por isso que eu vou mostrar isso aí no capítulo 5, quando a gente estiver desenvolvendo, a gente preencher esses dados. Vai ficar bem prático para vocês. Tá? Isso aqui é chave. Então, por exemplo, eu tenho aqui a coluna cidade. Eu vou ter que ficar digitando a cidade? Eu tenho 100 mil clientes de Belo Horizonte, eu vou ter que ficar digitando Belo Horizonte todo? Eu não preciso. Eu posso vir aqui, e sem falar que Belo Horizonte é um texto grande, consome muitos dados. Eu posso fazer com que a cidade aqui, ela não exista, eu não tenha que preencher o nome aqui, porque eu já tenho uma tabela de cidades, que eu tenho um ID para ela, que é o ID do IBGE. Por isso que eu até falei, olha, vou criar o ID como o código do IBGE, porque se eu pegar o código do IBGE e pesquisar 06200, que município é esse? É Belo Horizonte, pronto. O IBGE não vai colocar o código 06200 em mais de um município. Agora, se eu pesquisar pelo nome, existe Belo Horizonte aqui em Minas, né? A nossa cidade tem Belo Horizonte, eu acho que era no Acre, não, Acre não, Pará, se não me engano. Tem outros locais que tem pelo nome. Mas esse código aqui é o que identifica exatamente, né, a nossa cidade. Então, um exemplo que se cria aqui, olha, aqui no cidade, em vez de eu falar cidade, eu vou colocar aqui um campo chamado ID cidade. E aqui eu vou vir cá e vou falar, esse cara aqui é de Belo Horizonte, é o 06200. Eu tenho que colocar ele do tipo texto, né, também. Aí eu vou colocar aqui, ó, 06200.
06200. Contagem é o município 18601. Aí aqui eu começo a referenciar por código. Por quê? Tem uma função que a gente usa no banco de dados, que é semelhante aqui no Excel, que é o PROQV. No Excel, lá no banco de dados tem os join, que a gente consegue fazer relacionamento entre as tabelas. Por exemplo, eu vou colocar um PROQV aqui, ó, só para vocês verem como é que seria na prática. O PROQV a gente faz rapidinho. Estou procurando esse aqui, dessa tabela aqui, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula falso. Ok. Criei uma funçãozinha, olha só que legal. Opa, espera aí. Vou arrastar ela aqui, olha. Aqui eu apaguei, não existe cidade. Eu vou colocar a cidade de Brité, 29806. Só de eu digitar aqui 29806, ele já preenche para mim. Então, quando eu for criar um relatório com esse código, só com esse código aqui eu já consigo acessar essa tabela, acho o código aqui, identifico qual que é o nome da cidade, volto aqui e retorno o nome da cidade. Mas essa coluna ela não precisa existir no meu banco de dados. Mas se eu precisar gerar um relatório, eu consigo unir essas duas colunas. E eu vou mostrar para vocês. A gente vai ter um capítulo lá só de relacionamento entre as tabelas, para me mostrar para vocês como que a gente consegue fazer esse processo aqui que eu simulei usando o PROQV do Excel. Tá bom? Ok. Isso aqui é a questão da segunda forma normal. A terceira forma normal, além de ter que estar na segunda forma, né? Essa terceira FN foi projetada para melhorar o desempenho do banco de dados. Por isso que eu até comentei, né? Às vezes a gente está com problema do desempenho, né, do banco, a aplicação está lenta, mas é porque não foi modelado o banco dentro dessas técnicas, né, de criação do banco. E para isso define que as demais colunas, então o que são demais colunas? Eu já estou falando, eu já tratei a coluna de ID, que é a minha chave, a gente chama essa coluna de chave primária, ela é única nesse registro. Eu já tratei essa outra coluna aqui, ó, que a gente chama de chave estrangeira, porque esse registro aqui é um relacionamento com essa outra tabela, que é exatamente com a chave primária dessa tabela. A chave estrangeira vincula com a chave primária de uma outra tabela para a gente poder buscar a informação de uma tabela para outra. Tá? Então ele fala que tem que... Opa. Ai, gente. Eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Tá aqui. Então, as outras tabelas ele define, né, que as demais colunas, na verdade, devem depender exclusivamente da chave primária. Então, todas as outras colunas, essas aqui, a data de nascimento, CPF, elas sempre são relacionadas com essa minha chave, com o registro número 1. Leandro, eu quero um relatório que busca a cidade do cliente lá da venda. Qual que é lá na venda, qual que é o código do cliente que está lá na venda? É o 003. Beleza, o 003 é da cidade de Contagem, né? É o bairro Eldorado. Então, essas informações aqui, olha, a gente sempre vai estar referenciando elas com essa chave. Então, por isso que a gente criou um código para definir o meu cliente. Esse cliente aqui, para mim, agora, ele não tem nome. Ele tem uma chave, ele tem um código que define ele, e pronto. Se eu for fazer uma venda, na hora que eu estiver fazendo a venda, eu estou vendendo para o Leandro? Não, eu estou vendendo para esse código aqui, 00404. Eu estou devolvendo uma venda, estou devolvendo a venda de qual cliente? Do 004, do 0004. Então, todas essas colunas agora dependem dele. Por isso que às vezes a gente brinca aí, né, que na parte da informática a gente fala muito de códigos, de chaves, mas porque isso aqui é melhor para a gente trabalhar e para a gente referenciar. Eu vou mostrar para vocês na prática, quando a gente estiver modelando a tabela, o relacionamento, como que uma tabela busca a outra, tá bom? Mas eu só preciso que nesse momento vocês entendam a importância da gente ter a chave, o que é essa chave primária e o que é essa chave estrangeira.
A chave primária, a gente vai ver muito no nosso curso aqui, que chave primária é igual a PK. Por que PK? É primary key. E a chave estrangeira é a FK, que é a foreign key, tá bom? Então, chave primária, vocês entenderam aqui, a partir de agora eu não vou falar chave primária mais, eu vou falar PK. Ou se eu falar PK ou falar primary key, vocês estão sabendo que é isso aqui, é a mesma coisa. E a FK, eu estou referenciando as tabelas. E um exemplo, tá? Nessa tabela de cliente, eu vou ter somente uma PK, uma chave principal. Mas eu posso ter várias chaves estrangeiras. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho aqui a cidade. Deixa eu excluir isso aqui. Eu tenho o ID da cidade e eu quero saber se a cidade é de país, por exemplo. Tá, esse aqui é de qual país? Aí eu poderia criar uma outra coluna aqui chamada ID, nome. Essa coluna nessa tabela, né? Ela vai ser país e aqui eu vou ter o cadastro dos meus países. Eu vou ter aqui 1, 2, 3 e 4. Um é Brasil, Argentina, México e a França. E vai ser o mesmo esquema. Ó. Aqui eu tenho 1. Né? Porque todos os meus clientes aqui são do Brasil. Então aqui também vai ser uma chave estrangeira, vai ser uma FK. Tá ok? Tá aqui, ó. Então, resumindo, né, concluindo, eu tenho uma única PK, mas eu posso ter várias FKs dentro da minha tabela, várias chaves estrangeiras. E o estrangeiro, até o nome, né? Estrangeiro porque esse aqui é um registro que não pertence a essa tabela, ele é de uma outra tabela. Por isso que ele é estrangeiro. Eu tenho alguém aqui no meu país, mas esse cara é estrangeiro, ele é de outro país. Mas ele está aqui, o registro está aqui. Tá ok? E as FKs elas podem repetir, olha. Mas a PK ela não pode repetir, tá, gente? É uma forma normal também. Dúvida, gente, até aqui? Das formas normais, vocês podem ver algumas literaturas, alguns livros que tem várias outras formas normais, tá? Eu coloquei as principais, porque nesse primeiro curso, né, que digamos que seja um módulo básico de banco de dados, a gente vai precisar dessas 3 formas normais para a gente começar a construir. Existem outras, tá? Para melhorar desempenho, que são índices, algumas outras constraints de banco, que já é um curso mais avançado, né? Se vocês avançando, né, o curso aqui de banco de dados, pegando outros módulos aí, em outros. Aqui na Prodabel ainda não tem o curso de banco de dados avançado, não, mas em outras instituições vocês vão conhecer outras formas normais, tá bom? Até mesmo vocês pesquisando aí livremente pela internet ou algum livro, vocês vão conhecer outras formas. Com isso aqui a gente conclui, né, no nosso capítulo do 1 ao 4. Tá? Eu espero que eu tenha sido claro aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Tá? Eu dei alguns momentos aí para vocês me perguntarem, ninguém foi falando nada. Aí eu fui avançando. Eu vou até fazer o seguinte, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui agora, só para o vídeo não ficar muito longo lá no YouTube. Mas a gente prossegue aqui. Agora eu não vou dar conteúdo, não. É só tirar dúvidas suas mesmo, tá bom? Me dá só um minutinho que eu estou interrompendo a gravação.